Boas. Eh, Neste vídeo eu quero levantar ou falar acerca de questões fundamentais que uma pessoa deve realizar dentro de si mesma. E questões diante as quais a pessoa, ou cada pessoa, cada individualidade deve assumir a responsabilidade e a autoridade final para dar respostas às mesmas. Portanto, eu poderei usar a primeira pessoa, mas isto é para cada um. Embora elas possam ser desconfortáveis ou potencialmente enigmáticas, uh, uma das questões que uma pessoa deve colocar a si mesma é: quem é que eu sou? Ou o que é que eu sou? Mas no sentido cósmico, no sentido cosmológico, uh, qual é a minha, o ontológico relativo ao ser, à essência, à existência e não só, às categorias fundamentais? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Não só o que é que cada um é, o que é que eu sou. Uh, e não apenas o que é que a antropologia tem a dizer acerca do que eu sou. Ou o que é que a espiritualidade, no sentido em geral, tem a dizer acerca do que é que eu sou. Ou o que é que as religiões têm a dizer acerca do que é que eu sou. O que é que a sociedade tem a dizer o que é que eu sou. O que é que a cultura, o que é que a tradição, o que é que as instituições de ensino. O que é que eu sou, verdadeiramente. O que é que eu sou no universo? O que é que eu sou no meio disto tudo? Serei eu um mero sistema orgânico, um mero corpo físico? Serei eu uma alma supramaterial, imortal, amortal? Uh, Serei eu uma realidade supramaterial? Serei eu energia? O que é que eu sou? E quando a pessoa faz esta. É interessante que estas questões são fundamentais. Uma pessoa pensa, por exemplo, nas questões de Kant, que é o que é que eu posso saber, o que é que eu devo fazer, o que é que me é permitido esperar, para chegar à última questão, é o que é o homem, o que é o ser humano. Isso é tudo muito. É importante, bem, é importante. É muito importante até. Mas estas questões são, acredito que sejam mais profundas. O que é que eu sou no meio disto tudo? Hum, eu acredito, e com a individuologia eu desenvolvo muito trabalho acerca disso, que uma pessoa deve assumir a responsabilidade e afirmar-se como a autoridade final para dizer ela mesma o que é que ela é. Serei eu um escravo por causa das minhas dependências emocionais, por causa das minhas dependências intelectuais, por causa das minhas dependências relacionais e sociais? Serei um escravo? Serei eu um Deus? Serei eu um ser livre? O que é que eu sou? E depois acrescenta-se outras questões básicas que uma pessoa deve responder a si mesma, que é: de onde é que eu vim? Uh, Existiria eu ou não antes de nascer? Continuarei eu a existir depois de falecer? O que é que eu sou? Uh, Há muitas respostas no mundo acerca disto e há respostas fantásticas, há respostas decadentes, no meu entender, mas cada um deve assumir a responsabilidade não só de fazer estas questões, mas de responder a estas questões, fazendo uso do poder, daí a liberdade que tem, para pensar, para sentir, para procurar experiências. Porque não se trata apenas de realizar-se com argumentos ontológicos. Trata-se de procurar experiências que possam provar as mil e uma questões que eu, neste caso cada um de nós, devo colocar a mim mesmo.
É muito decadente, e é mesmo muito decadente eu não saber quem eu sou. E não só não saber quem eu sou, viver neste estado natural de ignorância, como escolher a própria ignorância, como escolher não sair deste estado natural de ignorância. Pior ainda, quando o desconhecimento daquilo que eu sou me faz sofrer. Portanto, já não basta eu não saber quem sou, eu sofro por não saber quem sou. E eu acredito que haja uma correlação. O facto de uma pessoa não saber quem é e o facto de uma pessoa sofrer. A individuologia tem respostas para dar acerca disto. Mas todas elas são genéricas, porque o que a individuologia deve pretender é incentivar a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. A individuologia, no sentido de ser um discurso acerca da individualidade e não apenas uma doutrina ou uma ciência de mandamentos e de obrigações e de proibições, ela deve incentivar a individualidade a ser livre. Então, o que é que a individuologia tem para dizer acerca disto? Muita coisa. Claro que a individuologia depois enquadra-se em pressupostos espirituais, no sentido ontológico e não só, mas o que ela deve, ou a máxima que ela deve incentivar é a liberdade e a responsabilidade para dar resposta a estas questões. E não apenas no sentido teorético, ficar apenas na teoria. Incentiva também um enquadramento fenomenológico, um enquadramento da referência empírica, um enquadramento da experiência. Nós não apenas devemos estudar teoreticamente acerca do o que é que eu sou, para procurar dar respostas a isto. As pessoas devem procurar referências empírico-objetivas. As pessoas devem procurar experiências para provar determinadas teorias que a priori poderão ou não fazer sentido. E aqui, para uma pessoa descobrir o que é que eu sou, no sentido qual é a verdade do meu ser, não só para isto, mas também para isto, que enquadra-se em muitas formas de pensar e se correlacionar com a verdade, eu desenvolvi e desenvolvo princípios fundamentais para a verdade, que é o princípio filosófico, que é eu ter abertura consciencial, eu admitir possibilidades, que é eu admitir a possibilidade de existir uma verdade mais verdadeira do que aquela que eu acredito no presente ser verdade. Ou no instante em que estou a pensar ser verdade. Existe também o princípio da aceitação. Eu tenho de aceitar a verdade tal como ela é. A priori, seja ela qual for, eu tenho de aceitar como ela é. Sendo verdade, tenho de aceitar como ela é. Claro que descobrir se é mesmo verdade ou não, isto também faz parte de outros princípios. Outro princípio fundamental. A escolha. O princípio da escolha. Eu tenho de escolher a verdade, seja ela qual for. Não basta eu ter o princípio filosófico, admitir possibilidade, ser abertura consciencial. Não basta eu aceitar a verdade tal como ela é, eu tenho de escolhê-la. Se calhar o princípio da escolha está antes do princípio da aceitação. Mas isto é tudo, pronto. Além do princípio da escolha, eu tenho de escolher incondicionalmente a verdade tal como ela é. E não admitir dentro de mim mesmo a ignorância e a ilusão. Outro princípio fundamental, o princípio da compreensão. Eu não tenho apenas de admitir possibilidade de ser abertura consciencial. Eu não tenho apenas de escolher. Eu não tenho apenas de aceitar. Eu tenho a obrigação de compreender. Eu tenho a obrigação de procurar compreender a verdade tal como ela é. Neste caso, a verdade de mim mesmo. Já que eu coloquei estas questões iniciais. E depois outra questão fundamental, que estes princípios fundamentais para a verdade estão na obra Ensaio sobre o Individualismo. E depois destes princípios fundamentais para a verdade, existe também um princípio que eu já falei anteriormente, que é o princípio da verificabilidade empírico-objetiva. Eu devo verificar empiricamente, através da experiência, ou devo procurar, quando a verdade se enquadra nesses perímetros, nos perímetros da experiência, o que é que eu sou. Ou experiências, ou teorias, eu devo procurar verificar empiricamente teorias que me ajudem a compreender aquilo que eu sou. Portanto, se há teorias que acreditam, por exemplo, que são questões filosóficas fundamentais, no meu entender, uma pessoa descobrir aquilo que é no universo, no cosmos. Se há teorias que provam a existência de espíritos, da espiritualidade, das energias, teorias da reencarnação, se há teorias enquadradas nesses perímetros e teorias que evidenciam de uma maneira ou de outra, e a priori uma pessoa não sabe, a priori, uma pessoa não sabe se existe prova ou não, ou o que é que uma pessoa deve... Mas que evidenciam a possibilidade de prova, o que é que eu devo fazer para... Porque é muito importante eu descobrir quem eu sou. Procurar, estudar, investigar, ler,
procurar experiências que provem ou não a existência dessas realidades e, nesse sentido, me ajudarem a compreender a minha própria realidade. Portanto, esta relação com a verdade e os princípios fundamentais para a verdade são muito importantes para eu descobrir quem eu sou. Para eu descobrir o que eu sou no meio disto tudo. Isto são questões filosóficas fundamentais, no meu entender. E que não dizem apenas respeito à espiritualidade, aos espiritualistas ou existencialistas. Isto são questões filosóficas fundamentais. Que depois envolvem também, não só a autoconsciência, envolvem também a questão da autoestima, a questão da independência emocional e intelectual, a questão da felicidade, a questão da paz interior. Todas estas questões são filosoficamente fundamentais. Elas não têm apenas, apesar de ser fundamental, não têm apenas a ver com a autoajuda ou filosofia da autoajuda. Elas são, no meu entender, questões filosóficas fundamentais para qualquer pessoa. E cada pessoa é a única responsável, ou a primeira responsável, por dar resposta a estas questões. Não só colocá-las em causa, não só questionar, mas procurar responder. Longe de preconceitos e longe de interpretações negativas. Uma pessoa, muitas vezes, para dar respostas adequadas a estas questões, uma pessoa deve entrar na zona de desconforto intelectual. A pessoa deve procurar estudar e ter curiosidade intelectual para ler, para estudar, para investigar coisas diferentes. É importante explorar o desconhecido neste caso. Claro que a individuologia depois também tem ferramentas, ou indica ferramentas fundamentais, básicas, necessárias, é uma condição de necessidade, aquilo que há de uma maneira não podendo ser de outra qualquer, que é meditação. É fundamental a individualidade meditar para se conhecer ela mesma, para se centrar nela mesma, não apenas o estudo teorético de livros e de sistemas filosóficos e ideologias, a individualidade centrar-se nela mesma e ampliar a sua consciência nesse sentido. Desativando um bocadinho o ego, que está sempre a fazer uma pessoa olhar para fora, olhar para o que os outros andam a fazer, o que é que se passa no mundo. A questão a descoberta do que é que eu sou é uma questão filosófica fundamental. E não dar autoridade final aos outros no sentido de dar resposta a estas questões. Muito menos, ou neste caso, nem sequer dar autoridade final a mim que estou a falar acerca disto. A autoridade final para estas questões, a grande responsabilidade para responder a estas questões, é exatamente, inexoravelmente, de cada um, de cada individualidade. Cada individualidade tem a responsabilidade, tem o dever de dizer a si mesma e descobrir aquilo que é, verdadeiramente. E não deve dar autoridade aos outros. Senão corre o risco, logo, imediatamente, de se tornar aquilo que se poderá chamar um escravo das ideias dos outros. Ou uma escrava das ideias dos outros. E o que é que... E depois, com o desenvolvimento, a criação da ciência filosófica e individuologia, existe também aquilo que eu chamo de orientação, ou cria-se a orientação doutrinária e individualismo com um cunho filosófico fundamental, que é, por exemplo, no objetivismo o centro é o objeto, no subjetivismo o centro é o sujeito, no individualismo o centro é o individual, no individualismo o centro é a individualidade. E neste caso, para dar resposta a estas questões, a individualidade deve centrar-se nela mesma. O individualismo, neste caso, propõe a autorresponsabilização, a autoconsciência, no sentido de dar resposta a estas questões. Isso é uma centragem na própria individualidade, é o individualismo, dentro deste enquadramento filosófico. Portanto, nós temos de aprender a pensar. Temos de ganhar o gosto por pensar. Pensar e colocar em causa profundamente as coisas, nomeadamente nós mesmos. O que é que nós andamos aqui a fazer na vida? Que ideologias são essas que nós andamos a seguir? Que determinações socioculturais são estas que andamos a seguir? Será que as instituições de ensino dizem coisas assim tão importantes no sentido de dar respostas a estas questões? Será que elas são responsáveis por dar respostas a estas questões? São questões que uma pessoa deve levantar. E se há coisa que a individuologia, se há resposta pronta que a individuologia tem para dar, é cada individualidade é única, responsável, única e exclusiva responsável para dar
resposta a estas questões. A individuologia incentiva profundamente a liberdade, a curiosidade e a independência intelectuais. Portanto, e a autoridade final para dar resposta a estas questões. Portanto, nós temos de aprender a fazer uso do nosso próprio entendimento, da nossa própria consciência. E não seguir cegamente aquilo que os outros têm para dizer acerca dessas questões. Porque corremos o risco de nos tornar escravos, miseráveis, infelizes, frustrados, insatisfeitos e decadentes completamente, doentes, caso seja a possibilidade, caso seja essa a realidade. Portanto, para este vídeo fica tudo. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.